Então, quando se fala de Cabalá, né, o inimigo imitou o nome para desvirtuar algo que, na verdade, nos ajuda muito a entender, né? A Cabalá, ela diagrama a realidade espiritual, a realidade física, de uma forma simples, que vai nos ajudar a entender tudo que está na Torá, tudo que está nas Escrituras, em um nível mais profundo. E, infelizmente, né, o inimigo usou a artimanha que ele usa sempre. Imitar para desvirtuar. É o que ele sempre faz. O inimigo imita os dons do espírito para desvirtuar, né? É como se fosse um espelho, né? O que há no mundo espiritual tem um espelho no mundo material. E o que há no lado do eterno, no lado do bem, tem um espelho no lado do mal, porque, na verdade, o inimigo não cria nada, ele só copia, né? Então, e a gente vai falar sobre essa questão hoje, uma coisa muito, muito interessante. Então, o que que acontece? Na verdade, tem muita coisa aí chamada de Cabalá que não é Cabalá, que é bruxaria, né? Eu falei com vocês na outra aula que eu vi um livro, uma amiga minha, né, que até fez um curso comigo de terapia de cura cabalística, né? Essa pessoa trouxe um livro para mim de Cabalá. Esse livro falava como você se defender da volta quando você faz um trabalho de malefício contra uma pessoa. Isso aí não é Cabalá, isso é bruxaria, né? Isso aí é macumba totalmente negativa, isso aí é fechar com as forças do mal. Cabalá, como a gente viu na última aula, a verdadeira Cabalá, ela busca levar as pessoas a se aprofundarem no entendimento e na prática da Torá. Tanto que o principal livro da Cabalá, né, o sábio viu isso, ele tem até, que é o Zohar, ele é um livro de comentários à Torá. Tem a parte da Torá, cada paraxá, né? A gente viu isso também. E aí os comentários da Torá. Então é muito importante a gente entender isso. Então, porque existe por aí muita coisa com nome de Cabalá que não é Cabalá, a gente tem que tomar muito cuidado. E daí surgiu essa ideia de eu trazer para vocês, né, uma Cabalá já filtrada, trazendo os conceitos alinhados com a Torá do Eterno, alinhados com a verdade, né? Que são conceitos extremamente esclarecedores, revelam muita luz e ajudam a gente a entender muita coisa que às vezes a gente não entende no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então a gente viu sobre o nosso desejo de plenitude, de luz, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? E a gente viu que o nosso desejo de plenitude e de luz, na verdade, ele se encontra em Mashiach. E aí eu coloquei vários versículos, lembra? Vários versículos, né? Tá aqui, provando que Mashiach é a luz do Eterno manifestada a nós. Luz é Mashiach, Yeshua, é a Torá viva, é a revelação do Eterno aos homens. Como o ser humano sente e vive o Eterno? Por meio da luz que ele emana para nós. Porque a gente não consegue conceber o Eterno na sua totalidade. Sadok Ben-Derer, ele faz uma... Lá no livro dele... Não, exatamente. É falso não sei o quê, que roubou o nome Kabbalah, que quer dizer receber, entendeu, Flávia? Para desvirtuar a verdadeira Kabbalah. A Kabbalah judaica pura, com base no Zohar, no Bahia, no Sefer Yetzirah. Tá? Que inclui a gematria, que é a numerologia judaica, apenas para fins de revelação da Torá e não para fins divinatórios, entendeu? E que inclui um entendimento mais profundo das letras do alfabeto hebraico, né? Que é o DNA da nossa alma,
o universo, e do próprio universo, né? O universo foi criado pela palavra. Mas a gente vai ver tudo isso. Então, Mashiach é a luz do eterno, ou seja, a revelação do eterno aos homens. Sadoc, lá no livro dele, né, ele fala isso de uma forma muito clara. Ele explica isso no capítulo 9. Eu recomendo que todos vocês leiam, se vocês quiserem saber sobre mais um pouco sobre Mashiach com base na Kabbalah. A gente vai falar sobre isso lá no final, mas se vocês quiserem se adiantar um pouquinho, vocês vão ver isso lá no capítulo 9 do livro Judaísmo Nazareno, que eu sempre coloco em PDF, porque, para mim, eu creio que esses são 660 páginas, é uma universidade, né? Ali conhece, a maioria de vocês conhece, é o livro base do judaísmo de Yeshua. Não tem nada melhor do que isso. Tudo que necessitamos, todo o nosso desejo pode ser encontrado, suprido na Torá viva, que é Mashiach. Somente ele pode completar o nosso recipiente e somente ele pode nos satisfazer definitivamente. O que é? Quem é Mashiach, né? É somente quando a gente está cheio do Espírito de Mashiach que a gente pode dizer assim, não sou mais eu que vivo, mas Mashiach que vive em mim. É só aí que realmente a gente pode dizer que a gente está completamente satisfeito. É só aí que a gente pode realmente dizer que nada nos falta, né? Em termos emocionais, em termos espirituais, enfim, em termos de tudo aquilo que a gente necessita na vida. A gente vai desenvolver isso aí um pouco mais, porque essa é uma questão muito, 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 muito importante, tá? Muito importante mesmo. Vocês entenderam isso? Essa questão do desejo, alguma dúvida relacionada a tudo que foi visto até agora, alguma observação, alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, tranquilo. Não, tudo tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Tá ótimo. Vamos falar mais um pouquinho sobre o desejo, né? A gente falou sobre os 3 níveis de desejo, lembra? E dentro desses 3 níveis de desejo tem o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e a inclinação para o bem. Primeiro nível, desejo básico do ser humano, né? Comida, bebida, sexo, satisfação primordial, que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Você pode satisfazer o teu desejo de se alimentar de forma saudável ou com coisas destrutivas. Beber de forma saudável ou com bebidas destrutivas, né? Drogas, etc. Sexo dentro do casamento, satisfação física da carne, na questão de prazer, pode ser de uma forma santa dentro do casamento, né, com seu cônjuge, ou de forma destrutiva, dentro da luxúria, da fornicação, da prostituição, etc. Segundo nível de desejo, quem lembra? Shalom, shalom, shalom. Qual a história, sabe? Eu já esqueci. Segundo nível de desejo, qual é? Conhecimento, reconhecimento, honra, etc., né? É o prazer intelectual, o prazer mais refinado, né, do ego, que também pode ter um lado bom e um lado ruim. E o terceiro nível de desejo, espiritualidade, altruísmo. Esse, na verdade, é praticamente só Yetzer Hatov, né? Comunhão com o eterno, experiências espirituais, conhecimento espiritual. Então, esses são os 3 níveis de desejo. Mas aí a gente viu que o último desejo, né, o clímax do desejo do ser humano, é o desejo pela luz do eterno. O que a gente quer, na verdade, né, é voltar para aquele que nos criou, de onde a gente saiu, né? A gente vê o seguinte, como que o homem, né? Como que tudo começou? Como tudo começou? Tudo começou com um sopro. O Eterno soprou em Adão, né? O Eterno soprou nele. Gente, 1 minuto aqui.
Um minuto. Só um minutinho. Que eu acho que eu esqueci a panela no fogo. Shalom, queridas. Enquanto isso, vocês podem me atualizar, porque eu cheguei atrasada? Alguém pode me falar do que vocês estão falando? Então, irmão, Shalom, ela só fez uma razará só daquilo que já deu nas outras aulas, entendeu? Só Desculpa, fez isso. gente. Não era isso, não. É que os meninos que trabalham aqui estavam fazendo pipoca. Desculpa. Eu estava sentindo um cheiro de queimado. Vamos lá, então. Obrigada, irmão. Ei, irmã, dá licença. Oi? Dá licença. Repete. Pode falar. Essa outra irmã perguntou, pediu para atualizar enquanto a senhora foi lá, entendeu? Aí eu falei que a senhora Sim. só fez uma razará daquilo que já tinha falado anteriormente. Não tocou em outros assuntos profundos. Isso mesmo. Isso mesmo, eu só fiz uma revisão, entendeu? Para quem não teve na aula passada, quem não assistiu, né? Aliás, eu coloquei os links, né, lá nos grupos, vocês podem assistir as 3 primeiras aulas, né? Então, como tudo começou? O Eterno soprando, né? O Eterno soprou fôlego de vida em Adão, né, no homem. Então, de onde a gente veio? A gente veio do Eterno. Nosso fôlego sopra. Quando você sopra, né, de onde vem esse ruach? De onde vem esse vento? De onde vem esse sopro? Vem de dentro de você. Nós viemos de dentro do Eterno. Olha que coisa linda. E muitas vezes nós não temos consciência disso. Nós viemos de dentro do Eterno. É sensacional isso, né? Pode falar, Aline. Eu tenho um livro que é muito bom, ele nem é de Kabbalah, ele é de Torá, ele é de Bereshit. São comentários de rabínicos, né? De Bereshit. Uhum. Ele fala o seguinte, eu acho muito interessante isso e acaba sendo cabalístico. A primeira coisa que o Eterno criou foi a luz. Todas as outras coisas foram criadas para essa luz, né? Lembrando que essa luz não é a luz do sol, né? Nem dos luminares. Então, o Eterno, ele nos dá o sopro de vida que vem dele e nos traz a existência e nós existimos para essa luz. Para fazer parte dessa luz, para transmitir essa luz. Então, dentro de todos os nossos desejos, sejam físicos, materiais, né, e espirituais, no âmago da nossa alma, né, na nossa nefesh, o que a gente verdadeiramente busca é essa luz, é o eterno. E é somente isso que vai trazer saciedade para as nossas vidas, para a nossa alma. Porque nós fomos criados para essa luz, em prol dessa luz. Isso. Era Se só você parar isso. para pensar, essa luz foi a primeira coisa, exatamente, primeira coisa que o Eterno emanou dele, manifestou dele, entendeu? Exatamente. E essa luz, ela permeia o universo em tudo. Tem luz em tudo. Tudo tem luz, né? Se você pensar fisicamente, né? Escuro só na hora da gente dormir. Assim mesmo, não é escuridão total. Essa luz, ela permeia todo o universo. O próprio cosmos, ele é tampado de estrelas, de beleza, de manifestações de cor, né? E as cores são o quê? Luz, né? São luzes. O que é um prisma de cores? É luz, né? Então, o universo todo, a nossa realidade toda é permeada com essa luz, que é uma luz infinita, uma luz ilimitada, uma luz que preenche tudo. Hoje eu falei muito sobre isso na oração. Quando você acende a luz num cômodo escuro, a escuridão foge.
A escuridão não resiste à luz, né? Seria engraçado, né? A gente chega no quarto, acende a luz, mas assim, a metade do quarto fica escura, apesar da luz que a gente acendeu no quarto, né? Não existe isso. Só existe escuridão onde existe uma barreira para a luz, certo? Eu acendi a luz aqui nesse quarto, tem uma parede aqui, lá fora essa luz não chega. Escuridão é só onde a barreira para a luz. Fala, Aline. E é interessante isso que você falou em relação à luz, porque nós somos luz, né? Então, quando a gente compartilha a nossa luz com o próximo, a gente não perde luz. É a mesma coisa que eu tiver uma vela na mão acesa e você uma vela apagada. Se eu pegar a minha chama para acender a sua vela, eu não vou perder a minha chama, mas a minha vela, junto com a sua, vai iluminar muito mais o ambiente. Então, quanto mais a gente divide essa luz, mais ela ilumina. Isso é lindo demais, né? Exatamente. E é esse o objetivo do eterno para nós, né? Nós sermos luz, dividirmos essa luz. E só isso vai trazer saciedade para as nossas vidas. Lembra dessa fala da Aline, tá, gente? A luz, ela se expande, porque você vê, a lâmpada, a fonte de luz é pequena, no entanto, ela ilumina, né? O sol, apesar de ser grande, está a milhões e milhões de quilômetros e nos ilumina e nos aquece, né? Por quê? Porque a luz dele se expande infinitamente. Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá? Ein Sof, ilimitado, eterno. Dele é emanada essa luz que tudo preenche. E aí, mas aí a gente pergunta o seguinte: se a essência, se a nossa essência é o desejo, se o universo está coberto de luz, o que está no caminho da nossa felicidade? O que está no caminho da nossa plenitude com essa luz? O que impede que nós sejamos cheios dessa luz que a gente tanto deseja? Porque eu tenho visto, cara. Eu tenho visto isso na oração, nas reuniões, nos encontros, no nosso dia a dia. Eu tenho visto pessoas com problemas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com insônia, pessoas com traumas, pessoas com dores, né? O que está no caminho dessa luz infinita em nós, que nos traria alegria, plenitude total, vida total? O que está? Se a essência das pessoas é desejo, se as pessoas desejam a luz, o universo está coberto de luz, por que a gente não tem essa luz infinita? Quer falar, Aline? Por que a gente não tem? Porque existe uma cortina entre a luz infinita... Eu me enrolei aqui com o microfone. Desculpa, eu não abaixei a mão. Tá. Entendi. A gente não tem plenitude da luz, porque existe uma cortina. Existe uma cortina, assim como tem uma cortina para tampar a luz do sol dentro do nosso quarto, né? Ou um blackout para não nos acordar de madrugada, para a luz não entrar e não nos acordar. Existe uma cortina entre a luz infinita, a plenitude da luz que está no mundo espiritual e a luz parcial do universo dual no qual a gente habita. Tem um limite que divide a nossa existência em dois ambientes. E esses dois ambientes são chamados, simbolicamente pela Kabbalah, do ambiente do 1%, que é esse mundo aqui, que também é chamado de Malchut, que também é chamado de Olam Hazé, o mundo presente. Ai, que pena. Depois você assiste a gravação, Renata. Muito bom ter você aqui. E o mundo espiritual, também chamado de Olam Rabá, mundo vindouro, que contém grande parte da nossa realidade. Gente, a coisa é assim. É 99% lá e 1% aqui.
a gente tem que entender algo que às vezes é muito difícil da gente visualizar, porque a gente está dentro de um universo, né, regido pelo tempo e pelo espaço, dual, onde existe luz e sombra, alegria e tristeza, né? Bem e mal, prazer e dor, esperança e desesperança, masculino, feminino, luz e sombra. Então, nós estamos num universo de dualidade. Esse universo de dualidade, né, segundo a física quântica, vários universos, esse universo material, ele na verdade, ele não é nem 1% de tudo que existe, mas simbolicamente ele é 1%. E o mundo espiritual, ele é 99%. E o que a Kabbalah nos diz é o seguinte, é que o mundo espiritual, ele é muito mais colorido, Júnior sabe disso, muito mais intenso, muito mais impactante, muito mais completo, muito mais iluminado e muito maior do que aquilo que a gente vive e vê aqui. É difícil conceber isso, não é? Porque quando você de noite, você olha para o universo e você vê aqueles milhares de estrelas no céu, né? Milhões, você vê um universo que te parece infinito. Não, o universo não é infinito. Todos os universos são apenas uma bolha dentro do eterno, dentro do Ein Sof, que tudo preenche. O mundo material corresponde a 1% de tudo que existe. Quando você tem consciência disso, as coisas tomam o devido tamanho. Você começa a ter consciência de que o lugar onde as coisas realmente acontecem é no 99%. E que tudo aquilo que acontece no 1%, que é no mundo material, na nossa vida, naquilo que nos cerca, é consequência do que acontece e do que aconteceu lá. E que é lá que nós temos que trabalhar primeiro para que as coisas se concretizem aqui. A própria Bíblia nos confirma isso quando ela diz o seguinte: orar e vigiar. Quando você está orando, você está trabalhando no 99% no mundo espiritual. Quando você está vigiando, você está trabalhando no 1%, que é no mundo material. Fala, Aline. É legal isso, né? E assim, você estava falando isso, eu lembrei que Moisés, o Eterno, pegou Moisés e mostrou mística espiritual, né? Vamos botar assim, no céu, né? Para a gente entender melhor. Para ele, no mundo espiritual. Então, ele viu o tabernáculo, ele viu tudo lá, ou seja, já existia preparado lá, já existia tudo lá, para que depois fosse feito aqui, né? E aí Moisés veio e concretizou aquilo que o Eterno já tinha lá. Então, assim, as coisas realmente primeiro acontecem no mundo espiritual. E nós é que chamamos, buscamos, né, trazemos para a Terra. Né? Então, as nossas, seja bênção, seja até mesmo as nossas lutas, porque muitas das vezes nós buscamos lutas para a nossa vida, né? Pelas nossas escolhas. Então, a gente pega do mundo espiritual e traz para cá e materializa. E a Kabbalah, ela é assim, uma ferramenta para que a gente saiba como materializar isso e da melhor forma possível e trazer as coisas boas, como Moisés trouxe o Mishkan, né? Exatamente. E aí você vê que a palavra, a Torá, está testificando isso aí que você está falando. Exatamente. Shalia Shaul também falou, né, sobre o tabernáculo celeste, né, do qual o Mashiach é sumo sacerdote. Então, existe um paralelo entre o espiritual e o material. Tem uma imagem muito linda. Eu ia falar sobre isso lá na frente, mas é impressionante, cara. Eu vou falar agora, porque agora cai perfeitamente. Olha só essa imagem simbólica, tá?
Olha para a sombra da sua mão na parede. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem. Tá vendo a sombra da minha mão na parede ali? Vocês estão vendo? Tô vendo teu braço. Olha, Sim. olha a sombra do meu braço na parede. Tá vendo ali? Tô vendo. Sombra do meu braço na parede. Tá? Eu tô aqui no quarto porque o Wi-Fi tá aqui em cima para pegar. Olha lá a minha mão mexendo. Vocês estão vendo? Estão vendo a minha mão mexendo na parede? Então, como é a minha mão na parede? Qual é a cor da minha mão na parede? Escura, né? É negra. De sombra. A minha mão na parede, essa sombra na parede, ela é tridimensional ou ela é bidimensional? E como eu consigo mexer a minha mão, a sombra da minha mão na parede, se eu não mexer minha mão? Não. Não. A única maneira de eu mexer a sombra da minha mão na parede é eu mexendo a minha mão, certo? Certo. Olha só. A minha mão corresponde ao mundo espiritual. Ela tem cor, ela tem movimento, ela tem calor, ela tem muito mais dimensão, ela tem volume, ela é tridimensional, ela tem muito mais dimensões do que a minha sombra na parede. A sombra da minha mão na parede é esse mundo aqui. Não tem como eu mover nada nesse mundo se eu não mover no mundo espiritual. O mundo espiritual tem mais poder do que o mundo material. Exatamente. Eu amo essa ilustração, gente. Ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Tem força, né? Exatamente. Então, o próprio Yeshua falou isso. Sabe quando ele falou isso? Ele falou assim: o que ligares na terra será ligado no céu, o que for ligado no céu será ligado na terra. É um triângulo. Então, você liga aqui pela oração e pela fé para ser ligado no céu e se refletir na terra. Entendeu? A ciência quântica fala isso, né? Se você não souber trazer o que está no céu para a terra, não se concretiza. Aquilo que já foi te dado, se você não souber pedir, você não traz para a terra. E aí não concretiza. Fala a ciência quântica. Exatamente. Gente, é um triângulo, não é linha reta. Você não consegue apenas na horizontal. Você tem que mover no espiritual para poder mover no material. Se você não mover a sua mão, a sua sombra não se move. E aí entra outra questão, né? Eu me lembro quando era pequena, eu imaginava assim, quando a gente morrer, a gente vai para uma caverna fechada, cheia de tocha de luz, um lugar feio, mais feio que aqui. Não, gente. Não, gente. O Olam Rabá, o mundo espiritual, ele tem mais dimensões, ele é mais colorido. O que nós estamos vivendo aqui corresponde à sombra da mão, uma cor só, bidimensional, limitado. Lá é muito mais. Lá as cores são mais fortes, as impressões são mais fortes. Júnior tem muita experiência com o mundo espiritual e pode falar isso. Os próprios grandes rabinos, os grandes buscadores místicos, eles falam sobre isso, sobre como o mundo espiritual é mais colorido, mais intenso em tudo. Assim como comparada a sombra à nossa mão. Tá? Esse é um conceito muito importante para a gente entender. Então, o que acontece? No mundo do 1%, a gente acha que as coisas acontecem de repente, né? Por exemplo, a avó do Kiko, anteontem ela começou com sangramento intestinal, aí foi para o hospital, não parava de sangrar, acharam que era hemorroida, sei lá o quê. Quando foram fazer um exame, ela parece que ela está com câncer no intestino, câncer no pâncreas, já cheia de metástase.
Mas ela não estava sentindo nada até ter esse sangramento. Muitas vezes na nossa vida acontece isso. Uma mudinha de árvore começa a nascer na frente da nossa porta e ela vai crescendo, a gente sai e entra todo dia, a árvore cresce, a gente desvia da árvore, sai e entra, a gente só descobre que aquela árvore estava ali na hora que a gente não consegue, abre a porta e não consegue mais passar. A gente acha que a doença chegou de repente, que a tristeza, que as brigas, que a separação, que a traição, que os acidentes, que tudo isso foi de repente, mas não foi. Tudo isso tem uma semente. E a semente para tudo isso, ela não está aqui. A semente está lá, ó, no mundo espiritual. Ela começa no mundo espiritual, no 99%, que é a origem de todas as coisas. A nossa própria vida, a existência do ser humano aqui na Terra, começou no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual sempre existiu. Mas como assim sempre existiu? Não pode algo ter sempre existido, né? E aí eu vejo muito o Davi pequenininho perguntando assim, mãe, quem criou Deus? Quem era o pai e a mãe de Deus? E aí eu falava assim, ninguém criou Deus, ele é. Não pode, alguém tem que ter criado. A gente vive tão fechado, tão enclausurado, tão focado no mundo de tempo, em que tudo tem começo, meio e fim, e espaço em que tudo tem distância, que a gente praticamente não consegue conceber algo que tenha nascido na eternidade e que vai ser eterno. Mas a gente precisa entender isso quando a gente entende que a gente vive dentro de uma bolha. Lá fora não tem tempo. No Lan Rabá não existe tempo. E o Eterno, que tudo tudo preenche, tudo sabe, ele enxerga o tempo por todos os lados. Por isso ele é onisciente. Nós transitamos no tempo apenas numa direção, em frente. Nós não podemos voltar no tempo. É o sonho de todo mundo. Né? Dizem que alguns conseguiram, né? Já houve viajantes do futuro e tal. Isso daí dá outra aula. Né? Isso aí dá outra aula. Eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, apareceu uma notinha de jornal assim, falando que um rapaz tinha sido preso. Isso aconteceu quando eu estava lá. Porque ele estava operando na Bolsa de Valores lá de Nova York, ele só ganhava dinheiro, ele não errava uma. Comprava só as ações que subiam, vendiam antes de cair. E aí eles têm lá um órgão fiscalizador, eles acharam que era alguma fraude e prenderam o cara. Isso que eles prenderam o cara falou assim, não, eu estou ganhando todas porque eu vim do futuro. Eu sou um viajante do tempo e eu vim para cá para ganhar. Eu quero ganhar dinheiro, por isso. Eu já sei qual ação vai subir, eu estudei isso lá no futuro e eu estou ganhando dinheiro por causa disso. E aí essa notícia subiu. Eu fiquei curiosa. Muito tempo depois eu achei a notícia de que esse rapaz simplesmente tinha desaparecido de dentro da cadeia onde ele estava preso, de dentro da cela onde ele estava preso. Não sei se era, se não era, mas é uma coisa que dá para a gente pensar, né? Então, se a gente começa a elocubrar, pois física quântica, exatamente, a teoria das cordas. Quando você começa a pensar e elocubrar sobre isso, a gente entende que nos foi dado caminhar no tempo apenas numa direção adiante. A gente não consegue voltar. Mas o Eterno, ele transita em todas as direções do tempo. Ele enxerga o tempo por todos os lados, né? Porque ele é aquele que criou o tempo. A gente vai ver como ele criou o tempo, segundo a Kabbalah, tá? Então, é muito importante a gente entender que tudo começa no espiritual. Se hoje você está doente, começou lá na questão espiritual, na tua dissociação das leis espirituais, infração de leis espirituais, conceitos espirituais, pactos espirituais firmados entre o homem e o Eterno, entendeu? Desobediência à Torá, não realização de práticas espirituais como fé, santidade, busca, comunhão com o Eterno, receber dele, tudo isso gera doença emocional, que depois se transforma em doença física, né?
se manifesta como doença física, como uma parte da cura, da chamada do eterno, para que a gente acorde e volte a semente, faça techuvá. Mas é muito importante a gente entender que tudo aquilo que a gente passa aqui, de positivo e de negativo, começa no Olam Rabá, tá? Depois você procura no Google, teoria das cordas. Gente, tem uma palavra em inglês, chama mind-boggling, é de virar a cabeça, mas ao mesmo tempo explica muita coisa da espiritualidade, a física quântica, tá? E a Kabbalah, ela explica muita coisa da física quântica, a gente vai ver. De acordo com a Kabbalah, o âmbito do 99% é a fonte de toda a plenitude duradoura. Teoria das cordas. Todo conhecimento, toda sabedoria, toda alegria habitam no 99%. É o domínio que os cabalistas chamam de luz. E toda vez que a gente sente alegria, toda vez que a gente sente plenitude, toda vez que a gente se sente cheio de ruach, é porque a gente está em contato com esse âmbito, tá? Do 99%, mas a gente faz esse contato por meio de alguma coisa que a gente faz aqui. Por exemplo, né? Shabat. Toda sexta-feira para mim é um dia assim, muito corrido, preparação de Shabat e tal. E por incrível que pareça, toda vez que eu chego lá no templo, que eu entro no Shabat, eu estou agitada. Às vezes eu estou ansiosa. Aí a gente começa a celebrar o Shabat, a gente canta, a gente fala no eterno. Quando acaba o Shabat, isso 100% das vezes, eu me sinto totalmente transformada. Eu não sei se vocês sentem isso. A Aline sente, né? Quando termina o Shabat... muito. É muito Outra bom, pessoa. Não é? Muito. Assim, e sabe como é que eu sinto? Assim, eu vejo... Vocês já viajaram na estrada e viu o sol brilhando entre as nuvens e às vezes você vê só uns raios, assim, dá nitidamente para você ver o raio do sol batendo em alguns lugares, alguns pontos e outros não? Eu vejo o Shabat dessa forma. Eu acredito que o Shabat, a luz do Criador, ela irradia de uma forma dobrada para a terra, para nós, para quem guarda o Shabat. Então, eu sinto essa luz muito forte, assim, para mim é uma coisa muito visível, como se aquele raio daquele sol que a gente vê na estrada estivesse iluminando ali no templo, quando a gente está, ou na nossa casa, quando a gente está, entendeu? Quando a gente está fazendo algo em prol do Shabat. Eu sinto muito forte essa luz. É muito bom, assim, inexplicável. E essa imagem, assim, é uma imagem perfeita, por quê? Acima da nuvem, o que tem? Luz total, né? Luz total. Aqueles raios são a luz limitada. É como se o que está acima da nuvem fosse o mundo do 99%, tá? E o que está abaixo da nuvem é o mundo do 1%, nosso mundo. E no Shabat, aqueles raios dobrados da plenitude da luz total do 99% irradiando sobre nós. Perfeita a sua imagem, Aline, perfeita, perfeita. E a gente vai ver isso depois quando a gente estudar a árvore da vida, tá? A árvore da vida, isso, eu sentia isso, e um dia eu indo para Mangaratiba, eu vi o raio do sol assim, e aquilo falou muito forte comigo. Era como se o Eterno estivesse falando comigo assim, é assim que eu emano a minha luz no Shabat. E aí eu fiquei mais apaixonada ainda pelo Shabat, né? E é uma revelação altamente cabalística isso, porque a visão da árvore da vida é exatamente essa. Simra, bem-vinda! Muito bom ter você aqui. É exatamente essa, gente. A plenitude total, tá? Emanando os feixes de luz sobre o mundo material, iluminando o mundo material. Guarda essa imagem, gente. Então, o que acontece quando a gente está no Shabat, celebrando o Shabat, adorando o Eterno? A gente faz uma ação, tá? No âmbito do 1%, que nos coloca em contato com a luz do 99%. E aí a gente sente o quê?
plenitude, a luz do eterno, a iluminação do eterno, alegria, paz, a gente se sente cheio de ruach, né? Cheio do espírito do eterno. Exatamente por isso a gente entrou em contato com a plenitude do 99%, tá? Muito importante. Maria, fala aí o que você queria falar. Você falou um negócio do... Abre o microfone aí e fala, por favor. Tá escutando? Tá escutando, Cíntia? Sim. Tá escutando? Sim, pode falar. É porque eu ia escrever, aí ia ser muito grande, aí desisti. É porque você estava falando da teoria das cordas, aí eu não sei se tem alguma coisa a ver. O pastor Lamartine, né, uns 2 anos atrás, estava vendo o vídeo dele, ele estava contando do pastor João Campos, esse pastor ele já é falecido. Tem testemunho dele também no YouTube, que ele teve um infarto fulminante e ele foi arrebatado. E o pastor Lamartine estava falando que uma vez um outro pastor ligou para ele e falou assim: pastor Lamartine, o pastor João Campos, ele está no Irã, no Iraque, um negócio assim. Aí ele falou assim: não sei. Aí ele falou assim: não, eu abri o jornal agora, acho que era o jornal O Dia, o jornal Folha de São Paulo. E ele falou que ele estava ali no jornal, ele falou que esse pastor, ele estava tendo alguma coisa lá no Irã, no Iraque, e era uma confusão lá, e esse pastor, ele estava quando foram tirar a foto, esse pastor estava na foto, na frente, na capa do jornal. Aí eles entraram em contato com esse pastor, o pastor João Campos. Aí o pastor João Campos tinha falado que ele sonhou, ele foi arrebatado e ele foi até esse lugar. Aí você falou aí da teoria das cordas, né? Aí eu me lembrei. Tem lá ele conta isso lá nos vídeos dele, tem um vídeo dele lá que ele fala sobre isso. Aí eu não sei se você viaja no tempo. Posso falar? Confirmar essa história da irmã. Eu conheci esse pastor. Pastor João. Eu tive o privilégio de conhecer esse pastor. Tá. Ele fez tratamento lá na clínica onde eu trabalhava. O meu patrão deu um tratamento para ele. E ele foi arrebatado mesmo por 40 minutos. Eu vi o testemunho. Ele mostrou para a gente a foto no jornal, né? Que ele estava lá, estava colocando fogo na bandeira. Isso mesmo. Era no Iraque, colocando fogo na bandeira dos Estados Unidos. É isso mesmo. É isso mesmo? Eu conheci esse pastor. E ele contou para a gente, ele mostrou ainda essa matéria de jornal ainda, e ele disse que nunca esteve lá. Nunca esteve lá. Muito interessante. O testemunho dele é muito bonito. É muito lindo, é. Eu, particularmente, eu acredito na teoria das cordas, e eu acho que, assim, o eterno, ele é atemporal, e a gente, é o que a Cíntia falou, a gente anda para frente, né? A gente não pode ir para trás. Mas algumas pessoas, eu creio que o eterno pode usar para avançar, permitir que avance, ou até que volte. Eu creio que quando... por exemplo, Moisés, né? Moisés, antes de morrer, ele teve uma visão, que ele viu que as tribos seriam espalhadas, ele viu um monte de coisa. Inclusive, ele viu o holocausto, porque o Razino, que é a última paraxá de Deuteronômio, os códigos dela falam todo do holocausto, inclusive aparece o nome de Hitler. Então, eu creio que essas visões que eles tinham, era como se eles tivessem atravessado essa corda para o futuro, porque nós estamos presos de um tempo, né? O eterno não, ele é atemporal. Eu acredito dessa forma, posso estar errada, né? Nada é garantido. Olha, nesse arrebatamento que ele teve, esse pastor João Campos, no arrebatamento que ele teve, ele viu o Senhor Yeshua. E ele falou que o Senhor falou para ele que esse arrebatamento dele foi, não sei quando foi, mas ele falou
que o Senhor falou para ele que os muros foi quando os muros de Berlim iam cair, do comunismo, né? E ele falou que quando Caramba! aí ele falou que quando ele voltou, né, que o Senhor ressuscitou ele contou, só que ele falou que o pessoal ficou debochando dele, isso é impossível, do muro de Berlim caiu, e depois de alguns anos depois, realmente, o muro de Berlim caiu. Tremendo isso, né? Eu creio sim. É, e o E o eterno, testemunho. gente, quem limita o eterno somos nós, porque nós temos uma mente limitada e nós pensamos de uma forma limitada e nós limitamos ao eterno. Mas ele é ilimitado, ele é atemporal, ele é sem princípio e sem fim, né? Então, assim, tudo é possível para ele, por ele, né? Tudo é possível. Para nós, não, a gente depende dele em tudo, mas para ele tudo é possível. Eu creio, sim, que possa ter acontecido. Eu queria, não sei se a Cintia está por aí, eu queria pegar um gancho aqui para responder uma pergunta que eu acho que foi o Júnior que fez, de como tomar as decisões, né, primeiro no espiritual para impactar na realidade, ao invés de agir de maneira a ter colheita. Uma coisa que eu aprendi, vou trazer uma experiência minha, assim, do pouco que eu estudei, né, Kabbalah, quando eu comecei a techuvá, eu li muita coisa sobre Kabbalah, eu assisti muitos vídeos, eu acompanho alguns rabinos que eu gosto muito, enfim. Uma das coisas que eu aprendi, tudo que acontece na nossa vida, mesmo que a gente faça escolhas ruins e venham as consequências ruins, porque vão vir, né? O Eterno permite, não em termos de vingança, mas em termos de correção. E todo problema e toda correção que aparentemente parece um problema, que as consequências são, né, às vezes, muitas das vezes difíceis, elas têm uma solução. O Eterno, ele já manda uma solução, junto com o problema. Então, eu vou dar mais uma ilustração, que foi uma coisa também que o Eterno falou muito comigo, e eu aprendi isso com a Kabbalah, assistindo um vídeo, e depois eu senti isso na prática. Aqui na minha casa, aqui no sítio, eu ainda não morava aqui, eu já tenho o sítio há 6 anos, né? Morando mesmo tem 1 ano que eu estou aqui. Mas eu vinha para cá praticamente todo final de semana. E a minha janela da cozinha, a minha pia, ela fica bem embaixo da janela da cozinha, e em frente à janela da minha cozinha tem a varanda, e logo depois tem o verde lá fora, que aí tem um lago, tem as árvores, aí eu vejo os patinhos para lá e para cá, eu vejo os bichos, enfim, a vista é maravilhosa. E aí, uma vez eu entrei na minha cozinha e eu olhei para minha pia e vi aquela pia lotada de louça. E eu comecei a reclamar, porque tinha muita louça, um monte de gente, e ninguém lavava um copo, e só eu, né, que chego junto na louça. E comecei a reclamar, e o Eterno, eu senti aquilo assim no meu coração, para e olha para essa pia. E aí eu parei, para de reclamar e olha para essa pia. Eu parei e fiquei olhando para a pia, aquela pia que não tinha um lugarzinho sobrando para botar um copo. E aí falou assim, agora olha para a janela, olha para a janela e olha lá fora. E aí eu olhei lá para fora. E aí eu senti muito forte aquilo assim é a vida. Os problemas são como essa pia. Só que você tem a solução lá fora, que seria o mundo espiritual, né? E olha lá fora como é tudo lindo, né? O verde, os bichos, como tem a harmonia da natureza. E eu tenho uma vista muito privilegiada aqui. Eu não tenho vizinho, né? Meu vizinho fica bem longe. Então eu tenho muito verde. E aí eu senti o Eterno falando comigo que a gente tem a tendência de focar na louça. Quando a gente tem uma vista, né? Quando eu estava focando na louça quando eu tinha uma vista linda lá fora. Então a gente tem a tendência de focar no problema e esquece de focar no espiritual, no eterno, na fé, na solução do problema. Porque assim, o eterno, ele nos dá a capacidade de raciocínio, e ele,
quando a gente se conecta com ele, a luz vem e ele nos dá a solução, ele vai te trazer o pensamento do que fazer, né? E o que está lá no mundo espiritual, ele vai te mostrar, ele vai fazer de alguma forma você ver para você materializar. Você só precisa estar apto para enxergar, apto para olhar além do problema. Eu precisava olhar além daquela louça, né? E aí aquilo me acalmou de uma maneira que eu encostei na pia, lavei a louça toda, olhando lá para fora, que eu amo lavar a louça, olhando meus bichos, as coisas lá fora. E assim, quando eu me dei conta, não tinha mais louça, né? E foi uma coisa, se tornou leve. E aí o Eterno, eu senti de novo o Eterno falando comigo. Assim é o problema. Quando você não foca no problema, mas foca no Eterno, que é quem vai te dar a solução do problema, quando você vê, passou, porque ele dá a solução. É claro que isso não é fácil, porque a gente tem essa tendência de focar no problema, a gente precisa, né, aprender a confiar no Eterno. Existe todo um processo, tem os nossos traumas, tem um monte de coisa. Mas isso ficou muito forte para mim, assim, né? Para eu deixar de focar nos problemas. E eu tenho feito isso. Gente, eu tenho muito problema. Eu não fico focando nos meus problemas. Eu falo de vez em quando, numa reunião ou outra, porque ali a reunião é para isso. Mas eu não fico falando, eu foco nas coisas boas, procuro focar nas coisas boas. E quando você foca nas coisas boas, aí entra a física quântica, aí entra, né, a Kabbalah, aí entra aquela coisa do segredo, essas coisas todas. O universo, ele te devolve. Se você pensa coisa boa, você foca na coisa boa, você chama isso para você. Porque, assim, quando você pensa nas coisas boas, nas coisas do Eterno, você agrada a ele. A gratidão agrada ao Eterno. Então, quando a gente é grato pelo que a gente tem, pelo que ele faz na nossa vida, independente se é bom ou ruim, porque para a gente, na nossa concepção, porque na verdade tudo é bom, né? Se a gente analisar que tudo é bom e a gente aprender a ressignificar cada coisa, a gente consegue alcançar essa espiritualidade que a Kabbalah nos ensina. Falei pra caramba, né? Pode falar aí, Cíntia. Mas isso aí tem tudo a ver. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante. Olha só. Vocês sabiam que Einstein era cabalista? Ué, não está aparecendo minha imagem. Estranho. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Ouvindo. Tô te ouvindo. Sabia, ele era judeu e cabalista. Ele até fala, né, que se não desse certo, ele seria judeu. E se desse certo, ele seria alemão, né? Gente, não sei se nessa aula ou na próxima, vai depender do andamento. Guarda isso. Einstein era cabalista. Eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante que me aconteceu, que tem a ver comigo e com Einstein. Bom, Einstein dizia o seguinte, que a vida é como uma parede. A maneira como você joga a bola para a parede, se você joga a bola com força, a parede te devolve com força. Se você joga a bola fraquinho, a parede vai te devolver fraquinho. Olha só que coisa interessante, né? Então, como que você alimenta ou se conecta com o mundo, ou move no mundo do 99%? É no mundo do 1%, né? Porque você está aqui, que você vai mover o 99%. E é aquilo que a Aline falou, focando no 99%. E Yeshua nos deu a resposta de maneira clara. Buscai, em primeiro lugar, o reino do Eterno, a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Correrá atrás de você. Tá? Atenção, muita gente confunde, acha que assim, buscai apenas o reino de Deus, a sua justiça, cruza o braço, senta e fica esperando acontecer. Não. É buscar em primeiro lugar, tá? Quando ele fala em primeiro lugar, quer dizer que existe um segundo lugar. E aí, eu estou me adiantando, gente. Existe, eu já falei sobre isso no Shabat, né? Existe como é que eu vou falar? Para essa sua pergunta, Júnior, é uma pergunta muito boa, muito interessante. Existe um roteiro da Kabbalah, tá? Para você fazer isso. Eu vou me adiantar, depois eu falo de novo. O que acontece? Quando você está numa situação difícil, que está te deixando de cabeça quente, ou seja, que está te deixando reativo,
E a nossa reatividade é o que nos desconecta com o mundo do 99%, tá? Se você parar para pensar, você vai ver que a maioria dos nossos pecados vem da reatividade. O roubo vem da reatividade, estou de cabeça quente, estou me sentindo injustiçado, sou vítima da sociedade. Os assassinatos, as mortes. O que aconteceu agora, outro dia lá, entre um petista e um bolsonarista, né? Foi na festa do cara, começaram a discutir, o petista jogou a cerveja na cara do cara, ele puxou a arma, matou o cara. Reatividade. A cabeça quente, a ira, a raiva, a revolta nos desconecta com 99% que é a luz do eterno, tá? Quando você detectar que você está se sentindo reativo, primeira coisa, para tudo, congela, tá? Segunda coisa, ora, pede ao Eterno para entrar na situação com a luz dele. Terceira coisa, pensa no que você pode fazer proativamente para resolver essa situação. Então, você vai colocar o Eterno em primeiro lugar. Você vai mover no 99%, pedindo ao Eterno que entre com a luz dele. Lembra daquele raio que a Aline viu? Visualiza aquele raio. A nuvem se abrindo um pouquinho, o raio do Eterno de luz, iluminando a situação. E aí ele vai te inspirar em relação a como agir no 99%. A como agir de maneira proativa para resolver isso. Então, se Yeshua falou buscar em primeiro lugar, é porque tem um segundo. Não é para a gente se omitir, né? Como existe muita gente por aí que fica só orando. Uma vez me contaram de um pastor da Igreja Universal. A Universal tem culto às 7h30, às 10, às 3 da tarde, às 7h30 da noite. 4 cultos por dia, 7 dias por semana. E aquele senhor, ele estava lá na Universal 7 dias por semana, nos 4 cultos, ajoelhado, orando, pedindo o Eterno. Aí disse que aquele pastor chegou para ele e falou assim, por que você está aqui? Nos 4 cultos, 7 dias por semana. Porque eu estou pedindo o Eterno por um emprego. E aí o pastor falou com ele assim, meu filho, some daqui. Some daqui, porque você aqui ajoelhado pedindo o Eterno por um emprego, você não vai conseguir um emprego nunca. Vem aqui uma vez no dia, ou vem aqui 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e os outros dias você sai para procurar seu emprego. Entendeu? Então, como você move no 99%? Buscando, em primeiro lugar, o reino do Eterno e a sua justiça. O 99% tem que ser prioridade para você. Até porque a realidade é a seguinte, é 99%. É lá que se move as coisas. Então, você está sem emprego. Para tudo, Eterno. Entra com a tua luz na minha situação. Pede a ele para entrar. E aí você pensa, o que eu posso fazer proativamente para conseguir um emprego? Posso distribuir meu currículo, posso anunciar na internet, posso me qualificar. E aí você vai e faz. Gente, eu já experimentei isso. Esses 3 passos. Congela, pede o Eterno para entrar com a luz, pensa o que você vai fazer proativamente e faz. É milagroso. Acontece assim, milagres. Milagres, Verdade, milagres. eu também já. E se esperar o Shabat for próximo ao Shabat, espera o Shabat passar. No final de uma tradução. Maravilha, tá vendo? Eu estava no final da tradução de um livro, eu tinha traduzido 28 páginas, tinha salvo, não tinha feito backup. O meu computador estava assim, um pouco inclinado para não aquecer, eu tinha colocado o negócio embaixo. Davi, pequenininho, veio, mexeu no computador, o computador caiu, travou tudo. Eu comecei a ficar irritada. Aí eu detectei em mim reatividade, parei, congelei, pedi, Eterno, entra com a tua luz. Pensei, o que eu posso fazer? Vou levar no concerto. Peguei o computador, levei no concerto, tinha queimado o HD. Era caríssimo, eu estava dura. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá no meu pai. Meu pai, gente, meu pai era
judeu. Sabe aquele estereótipo do judeu? Judeu, tá? Uma pessoa maravilhosa. Mas eram os carros de 20 anos, a roupa de 20 anos, não gastava com nada, principalmente não gastava com ele mesmo. Aí falei, pai, meu computador queimou. Já falei isso. Ele virou para mim e falou assim: ah, vou te dar um novo, vamos lá que eu vou comprar um novo para você. Na hora. Na hora. Foi lá e me deu um computador novo. Gente, se vocês conhecessem meu pai, vocês iam entender que isso foi um milagre. Na hora ele comprou um computador novo para mim. Por quê? Porque eu movi no 99%, trazendo o eterno para as minhas circunstâncias, pedindo que ele entrasse com a luz dele. Inserindo a luz do eterno nas minhas circunstâncias. Entendeu? Mas eu pensei proativamente que eu ia fazer, levei lá no cara, o cara detectou o problema e eu trouxe o problema para o meu pai. Inspirada pelo eterno. Conta aí o que aconteceu com você, Aline. Tá aí, Aline? Já várias coisas. Oi, tô. Já várias coisas. Às vezes não aparece o microfonezinho aqui para mim, aí eu fico catando aqui, mexendo, até ele aparecer. Já várias coisas, tanto assim, até mesmo numa discussão. Eu estar discutindo, né, com a pessoa e eu perceber que eu estava sendo reativa, né, àquela situação, e eu simplesmente me calar e deixar a pessoa brigar sozinha. E aí, assim, quando não quer, dois não briga, isso é muito certo, né? E reinava, assim, aquele silêncio, e eu ficava em oração, e pedia sabedoria, Senhor, depois eu preciso botar para fora o que eu estou sentindo, mas me dá as palavras certas. Porque, às vezes, uma coisa que eu aprendi muito com isso também, em determinados momentos, a gente tem o direito de falar tudo o que a gente sente. A gente só precisa usar as palavras certas. Quando você fala no momento de raiva, ou até mesmo, às vezes, quando quebra alguma coisa, o escangalho, você tem essa reatividade, né? A reação de gritar, de xingar e reclamar, você só está atraindo uma energia ruim para aquilo. A gente, quando fala de energia, não é essa questão, essa coisa... Gente, o eterno é energia. Ele é uma energia, ele é uma energia de luz, né? Então, você puxa a energia boa do eterno quando você tem uma reação, uma reatividade boa, né? Então, eu já percebi que quando eu estou estressada e que eu reclamo e tal, vem uma energia ruim, parece que tudo dá errado. Tudo quebrou um negócio, você reclama, e outro negócio dá errado, e começa a dar tudo errado. E quando eu não reclamo e saio de perto, deixo para lá e vou fazer outra coisa, falar, depois eu volto aqui, Senhor, dá um jeito, aí eu vou, faço outra coisa, aí vem aquilo, poxa, Aline, faz desse jeito, faz daquele jeito e tal, e aí a coisa flui, né, e muito assim também com pessoas, né, a reatividade da gente também com pessoas. Então, eu aprendi muito a esperar a raiva passar, para depois sentar para conversar, porque aí eu falo aquilo que eu quero falar, só que sem agredir, sem ofender, né? Eu falo o que eu senti. Olha, você pode até não ter feito nessa intenção, mas eu me senti assim. E muda totalmente, né, o desenrolar da coisa. E a Kabbalah, ela ensina muito isso. Isso é muito bom. E aí muda a gente uma se vida. adiantou, e a gente já colocou aí a primeira maneira de você criar um receptor para você. É o quê? Verdade. Interrompendo os processos de reatividade, como? Congelando, pedindo para o Eterno entrar com a luz dele, ou seja, trazendo a luz do 99% para o 1%, entendeu? Interrompendo o seu fluir de reatividade e se tornando proativo. O que você falou aí, reatividade boa, na verdade é proatividade. Porque a partir do momento que a gente se torna reativo, se enche de ira, a gente perde o contato com 99%, com a luz do eterno. Entendeu?
E a gente vai falar muito sobre essa questão da reatividade. É muito interessante. A reatividade é um curto-circuito da alma. E aí? Mas e aí? O que acontece? Será que nós somos prisioneiros aqui nesse universo de tempo e espaço sem podermos fazer contato com o mundo espiritual, com a plenitude? Eu queria mostrar para vocês, é muito interessante. Na psicologia, a gente fala muito sobre o mundo das ideias. Eu queria ler aqui um trecho do livro Poder da Kabbalah, que é muito interessante, olha só. Que fala desse contato com o mundo espiritual, não apenas no âmbito da espiritualidade, mas da ciência, da música, da arte. Olha só. Mozart dizia ser capaz de conceber em sua mente sinfonias inteiras. Olha só, sinfonias inteiras antes de escrever uma única nota. Quando experimentava mentalmente 1 hora de música numa mera fração de segundo, Mozart sentia que estava acessando uma outra realidade, transcendia as leis de tempo e espaço e penetrava numa dimensão espiritual. Da mesma forma, grandes mentes científicas do passado acreditavam que o insight espiritual desempenhara um papel em suas realizações. Hoje, os cientistas estão começando a reconhecer que a dimensão espiritual pode ser uma fonte de grande discernimento e inspiração. Considere o caso do químico russo Dmitry Mendeleev, que teve um sonho incomum em 1869. Mendeleev disse: vi no sonho uma tabela em que todos os elementos caíam no lugar conforme era exigido. Ao despertar, imediatamente escrevi num pedaço de papel. Olha só que coisa incrível, gente. Foi um sonho. Júnior, essa aula é para você, tá? Ela é dedicada a você, Júnior. O sonho de Mendeleev resultou na tabela periódica de elementos que todos nós aprendemos nas aulas de química do colégio. A insulina, usada para tratar diabetes, foi descoberta pelo médico canadense Sir Frederick Banting. Banting teve um sonho que sugeriu um método para extrair a substância de um pâncreas não humano. Banting ganhou o prêmio Nobel e acabou sendo nomeado cavalheiro por suas descobertas. Aliás, gente, eu li um relato tão maravilhoso de quando a insulina foi aplicada pela primeira vez, sabe? Porque o que acontecia, né? Antes de haver insulina, os diabéticos entravam em coma e ficavam em coma, né? Porque o açúcar não baixava. E tinha muitas crianças diabéticas. Você sabe que a diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, né? Então, no hospital, aquelas crianças ficavam em coma. Eu fico arrepiada quando eu visualizo essa cena. Aquelas crianças ficavam em coma nas enfermarias. Imagina, centenas de crianças lá em coma, no soro, nas enfermarias. E aí foi produzida a insulina, né, sintética a partir desse sonho. Olha a misericórdia do Eterno. O Eterno deu um sonho para esse homem. E aí diz que foi assim, que eles começaram a aplicar a insulina de criança em criança. E aquelas crianças iam acordando e voltando à vida. E aqueles pais, eu estou toda arrepiada aqui, e os pais em júbilo, porque eles achavam que tinham perdido aqueles filhos para diabetes. E as crianças voltando à vida, acordando, e diz que assim, e os pais, eu vou ver se eu acho esse relato para colocar no grupo, é a coisa mais linda. E os pais agradecendo o Eterno e chorando de alegria, abraçando os filhos, e os filhos acordando um atrás do outro. Imagina essa cena, que coisa maravilhosa. E se você para pensar que foi por causa de um sonho que o inventor da insulina sintética teve. É muito maravilhoso isso, né? Olha o outro. O inventor americano Elias Howe sonhou estar sendo perseguido por canibais com lanças. Enquanto os nativos sacudiam suas armas, ele percebeu que em todas as setas havia pequenos buracos. As lanças também balançavam para cima e para baixo. Depois desse sonho, Howe finalmente conseguiu completar sua invenção da máquina de costura automática. Ele entendeu que tinha que mudar o buraco da agulha para a parte de baixo da agulha, em vez de colocá-la no topo. Olha que coisa incrível. Um sonho, gente. O renomado cientista Niels Bohr afirmou que sonhar está sentado em cima do Sol, com os planetas unindo ao redor em cordas pequeninas. Depois disso, Bohr desenvolveu o modelo do átomo. Um sonho, gente.
Robert Louis Stevenson relatou o assunto da sua história clássica, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, relatou que o assunto da sua história clássica, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, originou-se num sonho, e o mesmo se deu com boa parte da sua melhor obra. O livro dele todo veio de sonhos, viu, Júnior? Gente, o Júnior tem cada sonho maravilhoso, ele tem um dom maravilhoso do Eterno. Em seu livro, Sombras da Mente, o eminente físico Roger Penrose escreveu: de acordo com Platão, conceitos matemáticos e verdades matemáticas habitam o mundo real próprio, que é eterno e sem localização física. O mundo de Platão é um mundo ideal, de formas perfeitas, diferente do mundo físico, mas em termos do qual o mundo físico deve ser compreendido. Platão chamava a conexão com 99% de divina loucura. Nicolas de Cusa chamava de revelação divina ou de docta ignorantia. Mozart descrevia como um ataque. O filósofo Husserl chamava de intuição pura e de intuição. As nossas mães chamavam de intuição de mãe. Oh, meu Deus, cadê aquele menino? Onde é que está esse menino? Vou lá, ele está em perigo agora, né? Aconteceu comigo uma vez. Olha o Júnior falando, já sonhei com a cura de uma doença cerebral, olha só. Em como executar nomes técnicos, etc. E o acordar esqueci tudo. Queria saber como lembrar. É aquele negócio que eu te falei. Antes de dormir, você repete, eu vou me lembrar do sonho, caderno do lado da sua cama, acordou, escreve. Ele fala sobre essa questão do sonho, que o sonho vai fugindo, né? Você acorda, tem só um restinho aí, some. Eu acho que você deve, sim, investir nisso, Júnior, porque o teu dom é muito maravilhoso. Os sonhos que você me relata, assim, são incríveis. Então, gente, olha só que coisa interessante, né? A gente tem muito isso. Quando a gente tem uma intuição, aconteceu comigo uma vez, eu estava grávida do Ciro. E aí eu estava com muito sono, eu estava dentro de casa, lá no sítio, e o Eterno me acordou e falou assim, ora por livramento para suas filhas. Nesse mesmo momento, elas estavam lá fora, elas eram crianças, né? Elas estavam lá fora e uma vaca tinha atacado elas. Só que não conseguiu atingir, elas conseguiram fugir. O que é isso? Eu acessei o mundo do 99%, entendeu? O Eterno falou comigo, né? Então, isso é algo assim muito importante. A gente entender que no mundo espiritual, separado de nós por uma cortina, a gente vai ver o que é essa cortina mais tarde, existe todo o conhecimento, toda a luz, toda a plenitude, existe a onipotência, a onisciência, né? E o Eterno é onipotente, onisciente, e o quê? Onipresente. Onipresente, né? E a onipresença, a luz infinita, tá ali com todo o conhecimento passado, presente, futuro, com todo o poder, né? E com toda a presença, preenchendo todos os espaços. A gente vê isso na oração do Pai Nosso. O que Yeshua fala? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, Yeshua chama o mundo espiritual, o mundo de 99% de céu, né? Então, o que quer dizer isso? No céu, a vontade plena e perfeita do Eterno é feita. Que a tua vontade aconteça na terra, assim como ela acontece sempre no céu, no âmbito do 99%. No âmbito do 99%, é só a vontade do Eterno. No âmbito do 1%, nem tudo que acontece é a vontade do Eterno, porque o Eterno se contraiu, a gente vai ver isso. Ele se contraiu e ele estabeleceu um pacto conosco, né? O pacto do livre-arbítrio. Então, nem tudo que acontece aqui é a vontade do Eterno.
Se fosse a vontade do Eterno, que era o Éden, não era esse mundo de sofrimento, porque ele quer o melhor para nós. 10 horas, gente, voa esse tempo, Senhor. Acho que não vai dar para fazer em 10 aulas, não. Pode ser em 20, gente? Vocês topam? Aí eu topo qualquer coisa, mas é muito triste essa hora voar tão rápido assim. Verdade. Eu Jogar esse vídeo 10 horas. A gente pode fazer uma vigília de Cabalá. É verdade. A galera aí que perde Falar o sono nisso. nas madrugadas, que nem eu. Ia ser ótimo. Falar nisso, gente, ó. A gente vai fazer uma vigília de sexta para sábado, tá? 10h30 até 1h da manhã, 1h30. Fala, Maria. Ah, não. Esqueci de fechar o microfone. Ah, tá. Então, quando você está tendo esse sonho, Júnior, na verdade, você está acessando o mundo do 99%. Pessoas, por exemplo, Rav Shaul, né? Shalia Shaul. O que ele falou? Eu estive... O que ele conta? Que ele fez uma viagem ao céu, né? Terceiro céu. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, né? Então, o que acontece? Nosso corpo Cíntia, é o veículo para nós transitarmos no universo do 1%, no âmbito do 1%. É o nosso corpo. Você quer falar, Maria? eu queria te perguntar um negócio, não sei se tem a ver. Eu teve um tempo que eu tinha curso com um pastor, ele da Igreja Batista, aí ele falou sobre viagem astral. Viagem astral tem alguma coisa a ver com Cabalá? Não, nada a ver. Nada a ver. Viagem astral é uma ciência chamada projeciologia, tá? Em que as pessoas induzem a saída do corpo de forma consciente por meio de meditações, por meio de vibrações, etc, etc. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo, por quê? Porque não é uma coisa espontânea. Algumas pessoas têm esse dom, principalmente pessoas que buscam muito, né? Ou pessoas que têm um dom especial. Aí tudo bem, se é espontâneo, tudo bem. Shalia Shaul teve isso. Muitas pessoas que estão em oração, em jejum, têm essas experiências, entendeu? Espirituais. Eu tinha uma amiga que ela ia lá no mundo espiritual, né? De maneira totalmente espontânea. Pode ser induzido, sim. A projeciologia é a ciência que estuda como induzir a saída do corpo, a viagem astral, tá? Mas não tem nada a ver com Cabalá. Cabalá é estudo, tá? É estudo, é conhecimento. Pois é. Essas visões que as pessoas tinham, entendeu? Elas acessam o mundo do 99%, tá? E elas observam, vivenciam uma fatia, uma pequena fatia desse mundo. É o chamado arrebatamento. Sabe quem tinha muito isso? O Gustavo. Não sei se ainda tem, né? Gustavo está meio longe. Gustavo tinha. Então, você pode obter isso por uma busca espiritual, consagração, jejum, pedir ao Eterno? Pode. Entendeu? Mas eu não aconselho, porque eu conheço pessoas que fizeram isso, que estudaram projeciologia e que tiveram experiências assim muito ruins, tá? Muito Eu achei ruins. estranho. Para mim aquilo soou estranho assim, porque eu falei, poxa, pastor, falando negócio de viagem astral. Aí eu fiquei, será que é uma coisa maligna? Mas aí ele falou, aí ele estava explicando para os alunos, né, que aí ele mudou para outro assunto, né? Ele falou que não era para ninguém tentar isso, né? Aí eu Pois é, eu acho assim, se o Eterno nos colocou num corpo para a gente transitar aqui, a não ser que seja espontâneo, entendeu? Eu acho que a gente não tem nada que tentar sair do corpo. Isso é o que eu acho, tá? A minha humilde opinião. Pode não ser. Eu Mas é concordo o que com eu você, Cíntia. Pois é. Então, exatamente.
Olha, existem conceitos da projeciologia, por exemplo, né, que fala o seguinte, que entre a nossa alma e nosso corpo existe algo chamado cordão de prata. As pessoas que se projetam, né, elas veem, a gente tem um corpo espiritual que é feito de energia espiritual, que tem a mesma forma do nosso corpo físico. Isso é fato, tá? E entre esse corpo espiritual que se projeta e o corpo físico, existe uma coisa chamada cordão de prata, é um cordão prateado que une o corpo, a alma, ao corpo físico. Quando a pessoa morre, esse cordão prateado se rompe. Como eu sei isso? Vai lá em Eclesiastes. O que está escrito lá no final? Quem lembra? Exatamente. O que está lá no final de Eclesiastes? Ah, legal. Legal. Depois a gente vai se aprofundar, porque isso aí eu estou fazendo bem simples. Eu estou baseando nos livros lá do Kabbalah Center, filtrado, entendeu? Que é bem mais simples. Depois a gente pode se aprofundar mais. O que está lá no final de Eclesiastes? Quem pode Não ler? lembro. Eclesiastes Vou 12 pegar é minha muito escritura. interessante. É muito interessante. Olha só, vou ler lá. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Aí segue uma série de símbolos, né? No dia em que tremerem os guardas da casa, assim como vários homens fortes, cessarem os moedores, os dentes, né? Por já serem poucos, se escurecerem os que olham pela janela, os olhos, as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, se levantar as vozes das aves e todas as filhas da música se abaterem, surdez, né? Como também quando temerem o que é alto, né, a fragilidade, houver espantos no caminho, florescer a amendoeira. No 6, antes que se rompa o cordão de prata, está lá em Eclesiastes. Olha só, quem escreveu Eclesiastes sabia disso. Provavelmente ele foi arrebatado e ele viu que entre a alma e o corpo havia um cordão prateado. Olha que coisa interessante, né? Se quebra o copo de ouro, se despedaça o cântaro junto à fonte, se quebra a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha só que coisa incrível. Entendeu? Fala, Priscila, pode falar. Abre o microfone. Priscila? Eu vou ler. Ah, vou ler então. Eu não tenho certeza, mas todas as vezes que eu li que alguém foi visitar outros lugares, como o Futuro ou o Céu, tipo João e aqueles homens que Yeshua conversava no monte, por exemplo, foram sob a supervisão do Eterno. Eu acho que fazer isso sem a supervisão dele pode ser perigoso. Não se sabe para onde vai ou o que vai encontrar. Concordo plenamente, entendeu? Foi no sonho. Então, muitas vezes, sonhos, visões, etc., na verdade, são arrebatamentos em que a gente sai do corpo físico e entra em contato com o 99% mundo espiritual, o âmbito espiritual, tá? Acabou, agora vou parar, sabe? Eu também preciso ir, senão vai virar vigília, porque é muito, muito bom, tá? Gente, é muito bom estar com vocês. Eu queria fazer uma oração para terminar, tá? Avino Shabbat Shamayim, eis aqui tudo que foi aprendido, tudo que foi ensinado, tudo que foi comunicado. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua revelação. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque tudo que tu fazes é amor. Tudo que tu revelas, seja qual for o âmbito, é amor. A tua essência é amor. Te agradecemos pelo teu amor e clamamos a ti te pedindo que tu nos capacite a trazer para a nossa realidade tudo aquilo que nós temos aprendido. Que tu nos livres da reatividade,
que tu nos enches do teu poder, da tua misericórdia, que tu nos capacite, Eterno, a mover no mundo espiritual tudo aquilo que nós precisamos mover no mundo material, a não tentar fazer as coisas na força do nosso braço, primeiramente, mas a primeiro te chamar e chamar a tua luz para as nossas circunstâncias, porque é a tua luz que ilumina o nosso caminho, que nos dá sabedoria, que nos capacita a acertarmos. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Obrigada pela vida de cada um, que é a tua bênção, a tua revelação, a tua presença esteja na vida de cada um que está aqui. Beshem Yeshua Mashiach. Amém. Gente, muito obrigada. Vocês são demais. Amém. Tanto amor. Luz. Amor tem or dentro. Olha que coisa legal. Que o Eterno abençoe muito vocês. Eu fui muito abençoada com essa aula. Muito obrigada pelos insights, pelos acréscimos que vocês fazem, sabe? Que é sensacional. Eu amo essa aula assim, interativa. E vamos continuando, né? Amanhã tem Cabala de Shabbat. Fala, Zé Carlos. Pode falar. Não, eu só quero agradecer e pedir desculpa que eu cheguei atrasado aí, que eu estava resolvendo as coisas aqui. Ah, não, tudo bem. Todas as nossas aulas, todos os nossos eventos, eles são em regime, a oração, tudo é em regime de plantão, porque a gente sabe que vocês são ocupados. Então, não tem problema nenhum. Se não deu para chegar na hora, não deixa de entrar, tá? Se tem que sair mais cedo, não deixa de vir, porque não vai poder ficar o tempo todo, tá? O mais importante é vocês estarem. Simra, fiquei muito feliz de você estar aqui. Gente, me perdoa, porque eu não tenho podido estar muito com vocês. Vai melhorar. Já entreguei 2 apartamentos que eu estava reformando para aluguel, agora só falta só um finalmente lá. E aí eu vou ter bastante mais tempo, graças ao Eterno, sabe? Para me dedicar, para conversar com vocês, para tirar dúvida, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Shalom. Até amanhã. Valeu. Shalom, Shalom. 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 Júnior tá